Visão espiritual vê além do que os olhos enxergam. Visão espiritual é a capacidade de ver além do que os olhos humanos enxergam. É discernir o mundo espiritual, compreender o agir de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19: Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, e que ilumine os olhos do vosso coração, para que saiba qual é a esperança da vossa vocação. Ter visão espiritual é ver com os olhos do coração, é enxergar o poder de Deus e não apenas a circunstância. É saber que por trás da dor há um propósito, por trás da esperança há um milagre sendo preparado. Muitos profetas da Bíblia receberam visões divinas. Daniel, Ezequiel, João em Apocalipse. Visões que revelam o futuro, o juiz também é esperança, mas também há visões enganosas, frutos da carne ou do inimigo. Por isso é preciso discernimento, porque nem tudo que brilha vem de Deus. A verdadeira visão espiritual vem do Espírito Santo. É Ele quem abre nossos olhos para ver o que está escondido. Por isso o salmista orou: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Mas existe um oposto na visão espiritual, a cegueira espiritual. Essa é a pior do que a cegueira física, porque há pessoas que veem tudo com os olhos, mas nada com o coração. Como cego andamos, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Isaías capítulo 59, versículo 10. Cegueira espiritual é viver sem decidimento, é enxergar o problema e não o propósito, é ver o deserto e não o maná, é ver a cruz, mas não reconhecer o Salvador. No Evangelho de João, capítulo 9, Jesus cura um homem cego de nascença, aquele que nunca havia visto a luz, passa a ver, e a primeira pessoa que ele enxerga é Jesus. Mas os religiosos da época, mesmo vendo o milagre, permaneceram cegos espiritualmente. Tinha olhos, mas não tinha visão, porque a verdadeira visão é reconhecer quem Jesus é. Era cegos e agora vejo. João capítulo 9, versículo 25. Hoje peço a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais, mostra-me o que eu não consigo ver, que eu veja o teu poder mesmo nas lutas, que eu veja o teu agir mesmo no silêncio, porque quem tem visão espiritual não vive pelo que vê, vive pelo que crê, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja a tua glória. Muitas vezes a gente vive cercado por coisas invisíveis, situações, sinais e até resposta de Deus, mas não conseguimos enxergar, e é aí que entra a visão espiritual. Deus pode abrir a visão de uma pessoa através da fé, da busca ativa e da transformação interior. Quando Ele abre os olhos, não vemos apenas o que acontece ao redor, mas o que está acontecendo no mundo espiritual. Tudo começa quando alguém se entrega a Cristo. No momento da conversão, o véu espiritual é retirado e a pessoa começa a enxergar o mundo com outros olhos. O Espírito Santo inicia um processo de transformação e aquilo que antes era invisível começa a ser revelado. É como se a luz de Deus iluminasse lugares dentro da alma, onde antes havia escuridão. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A busca ativa que abre os olhos
Deus revela mais profundamente àqueles que buscam. E essa busca acontece de várias formas. Oração, não apenas para pedir, mas para ouvir. É no silêncio da presença de Deus que os olhos espirituais se abrem. A palavra é a lâmpada que ilumina o caminho, dissipa a ignorância e revela o decidimento. A lâmpada aos meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Jejum. O jejum purifica a alma e afina a sensibilidade espiritual. Quando o corpo se cala, o espírito começa a ouvir mais claramente a voz, as formas de revelação divina. Deus se revela como quer, quando quer e a quem quer. Muitas das vezes Ele usa experiências pessoais para abrir nossos olhos, visões, percepções do poder e da glória de Deus. Sonhos, mensagens espirituais que precisam ser interpretados com sabedoria. Sinais e sincronicidade, acontecimentos que parecem consciência, mas têm propósito divino. Nada é por acaso. Quando Deus está ensinando a ver com os olhos da fé, o olhar de Deus é a nova percepção. Quando a visão espiritual é aberta, começa a ver como Deus vê. Ele não nos olha pelas nossas falhas, mas através da obra de Cristo. E quando agradecemos e quando aprendemos a enxergar com esse olhar de graça, amor e propósito, tudo muda. A dor se transforma em lição, o deserto vira caminho, a espera vira treinamento. A visão espiritual é um ato de graça, mas também é o resultado da busca sincera e da rendição. Peça a Deus hoje que o Senhor abra os seus olhos espirituais, tira tudo o que impede de ver a tua vontade. Mostra que o mundo não consegue enxergar. Porque quando Deus abre os seus olhos, você nunca mais verá a vida do mundo do mesmo jeito. Você passará a enxergar com os olhos da fé e a viver sobre a luz do Espírito Santo. Abri os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Quem tem visão espiritual vê Deus em tudo. É isso aí. Se a mensagem falou com você, compartilhe para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra.